Oi, boa tarde. O nosso Conexão Record News está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. Câmara dos Deputados aprova a urgência do projeto de anistia aos presos pelo 8 de janeiro. A partir de hoje, novo programa de crédito foca nas empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. E mais, o governo lança medida provisória que cria o regime especial de tributação para serviços de data centers no Brasil. A gente analisa, o Conexão está só começando. Continua comigo. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto de anistia aos presos pelo 8 de janeiro. Então vamos direto para Brasília, onde está a repórter do Portal R7, Ruth Moraes, que traz informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Ruth, é com você. Boa tarde para você, Kelly, e para todos que nos acompanham. Pois é, o placar ontem, tarde da noite, foi de 311 votos a favor e 163 contrários. A votação contou com manifestações contrárias aqui por parte da ala governista, que gritava sem anistia, e da oposição manifestações favoráveis, que pleiteia essa anistia há mais de 2 anos. Apesar de ter ao menos 7 projetos correlatos ao tema tramitando na Câmara dos Deputados, a urgência aprovada foi com relação ao texto do deputado federal Marcelo Crivella. A versão do texto base do parlamentar anistia os participantes de manifestações eleitorais ou de motivação política que aconteceram entre 30 de outubro de 2022 até o dia em que o projeto se tornar lei, entrar em vigor. Portanto, alcança ali o período do processo eleitoral de 2022. O texto também inclui aqui os financiadores e pessoas que prestaram apoio logístico ou que apoiaram as manifestações por meio de publicações nas redes sociais. A proposta, então, o texto base, ele inclui, além do 8 de janeiro, as paralisações que aconteceram nas rodovias após o ex-presidente Jair Bolsonaro perder as eleições, o atentado à bomba que aconteceu no aeroporto em Brasília, além do ataque à sede da Polícia Federal, todos os eventos que aconteceram ali em dezembro de 2022. Mas não deixa claro se incluía o ex-presidente, nesta lista de anistia ou investigados no inquérito das fake news que data de 2019, que é o que a oposição pleiteia, além, é claro, de tornar o ex-presidente elegível novamente, que a oposição deseja, mas isso não está nesse texto base até o momento. Nesta manhã, só para a gente atualizar o assunto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, designou o deputado federal Paulinho da Força para relatar esse parecer e ele já afirmou que a versão que ele vai redigir ao final não vai ter uma anistia ampla, geral e restrita. Ele sinalizou que a linha do relatório dele vai focar na redução das penas dos presos e condenados pelos atos extremistas do 8 de janeiro e que deseja votar esse projeto o mais rápido possível. Ele deu um prazo de até 2 semanas. Ele disse que vai dialogar com líderes da direita, da esquerda e até com ministros do Supremo Tribunal Federal, que foi a corte responsável pelas condenações no inquérito do 8 de janeiro. E conversando com líderes partidários, dá para a gente ter uma noção de que a proposta que deve ter mais força aqui na Câmara é, de fato, o recálculo dessas penas. Mas, para a oposição, isso não basta. Eles alegam que já passou do momento de recalcular as penas e que, portanto, o que eles pleiteiam agora é uma anistia geral. Eles não dizem que vão personalizar no ex-presidente Jair Bolsonaro, mas é importante a gente deixar claro que os crimes aos quais o pessoal do 8 de janeiro foi condenado são os mesmos aos quais o ex-presidente foi condenado no processo da trama golpista. São 5 crimes. Portanto, se houver qualquer recálculo de pena ou anistia que seja para esses crimes, isso abre brecha também para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a oposição continua aqui com essa articulação, mas até o momento a gente não sabe o que deve sair desse texto final, Se vai ter algum acordo com o STF para deixar claro que o Bolsonaro não será beneficiado ou se a oposição vai conseguir pleitear aqui com votos suficientes essa anistia ampla, geral e restrita. A gente segue acompanhando aqui e também qualquer atualização a gente traz aqui. Kelly, volto com você. Tá combinado, então. E você sabe que a gente segue de olho também no Portal R7. Obrigada demais pelas informações. Um bom trabalho para você aí em Brasília. Novidades da investigação do assassinato do ex-delegado Rui Ferraz Fontes. Uma mulher suspeita de participar do crime está presa. Ela teria usado um carro de aplicativo para transportar os fuzis usados na execução. Pelo menos 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Mais de 60 policiais, entre eles atiradores de elite, participaram de diligências em São Paulo e no litoral paulista.
O ex-delegado Rui Ferraz Fontes foi morto na última segunda-feira em Praia Grande, litoral de São Paulo, onde atuava como secretário de administração municipal. Imagens divulgadas nesta quarta-feira mostram que os primeiros tiros foram disparados logo que ele saiu do trabalho. O ex-delegado tentou fugir, mas colidiu com um ônibus e depois capotou. Foram quase 30 disparos de fuzil. A polícia fez avanços importantes. Foi descoberto um terceiro carro que deu apoio aos criminosos durante o ataque ao ex-delegado Rui Fontes. Também foi comprovado que os 2 veículos usados pela quadrilha foram furtados este ano em São Paulo, na capital. Além disso, uma mulher suspeita de fazer parte do crime prestou depoimento aqui no DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A mulher chegou com o rosto coberto e sem algemas. A princípio, ela deveria ser ouvida como testemunha, mas a polícia confirmou que já é considerada suspeita. Essa mulher teria usado um carro de aplicativo para transportar parte dos fuzis utilizados no crime. O delegado Rogério Tomás, responsável pela investigação, confirmou que a Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária dos 2 identificados até agora. Um deles já tinha passagens por roubo e tráfico de drogas. O irmão e a mãe desse suspeito também prestaram depoimento na condição de testemunhas. Falou que não tem conhecimento do paradeiro deles e não sabe do envolvimento ou não neles no crime. A polícia técnico-científica segue analisando impressões digitais e fragmentos de DNA de um dos 2 veículos usados no crime, que foi abandonado. O outro foi incendiado. Por enquanto, a polícia trabalha com 2 linhas de investigação. Vingança do crime organizado, já que Rui foi responsável pela prisão de líderes do PCC. Ou retaliação pelas ações praticadas pelo ex-delegado no combate ao comércio ilegal em Praia Grande. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a falar sobre o caso. Ele reforçou a importância da força-tarefa criada por ele para esclarecer o crime. A gente conduziu algumas pessoas para ouvir, para prestar esclarecimentos. A gente está coletando mais material. Então, tem uma força-tarefa que está mobilizando todos os departamentos da nossa Polícia Civil para que a gente possa esclarecer esse crime o mais rápido possível. E hoje o secretário de Segurança Pública de São Paulo falou em coletiva sobre a mulher que foi presa e como a suspeita é importante para identificar outros envolvidos no caso. Vamos ouvir. Essa mulher, que inclusive já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, ela recebeu a determinação para ir até o litoral, pelo que isso no termo de depoimento que a própria doutora Ivalda participou. Desceu até Praia Grande em busca do que ela chamou de um pacote. Na verdade, foi um dos fuzis utilizados no assassinato do Dr. Rui. Ela pegou esse fuzil, trouxe para... Ela vive numa região em Diadema, região periférica de Diadema. Ela desceu Praia Grande, pegou esse fuzil, trouxe de volta para a capital e entregou em mãos para um indivíduo que nós estamos tentando identificar quem seja. Toda a força-tarefa criada, a Polícia Civil, a exemplo disso foram as equipes do Demacro, que chegaram até, depois do trabalho de inteligência, até essa mulher, que a partir daí, agora nós estamos com a missão de identificar quem é o indivíduo que pagou essa missão para ela, de buscar o fuzil, trazer, retirou esse fuzil com ela e qual local ela buscou esse fuzil. Só sabemos que é em Praia Grande, não temos ainda a localização nem endereço e eu tenho certeza que após o descobrimento dessas informações, tanto da identificação desse indivíduo quanto do local onde ela retirou, a investigação vai andar e novos suspeitos ou novos criminosos serão identificados. O BNDES anunciou a abertura do programa Brasil Soberano, que destina 40 bilhões de reais em linhas de crédito para empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. A medida é para dar suporte financeiro e garantir a manutenção de emprego nas indústrias prejudicadas. Para acessar os recursos, as empresas precisam verificar se atendem aos requisitos. A consulta deve ser feita no site do BNDES usando a autenticação da plataforma gov.br com o certificado digital da empresa.
Depois da aprovação, o sistema vai informar quais linhas de crédito do programa estão disponíveis. Os recursos vêm do Fundo Garantidor de Exportações e do próprio BNDES. A medida abrange negócios de todos os portes e produtos, oferecendo apoio para gastos operacionais e para adaptação da produção, fortalecendo a economia nacional contra as medidas tarifárias. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, destacou que o objetivo é socorrer todas as empresas para evitar que o país seja prejudicado. Nós temos 30 bilhões de reais do programa Brasil Soberano, já está no ar. Qualquer empresa já pode apresentar que foi prejudicada com tarifaço de 50%, que teve um prejuízo de mais de 5% do seu faturamento, já pode buscar financiamento. São taxas de juros de 7% a 10% ao ano, dependendo do porte da empresa, 30 bilhões de reais, também para diversificar novos comércios para exportação, e mais 10 bilhões de reais quem está abaixo disso. Qualquer empresa, ninguém vai ficar para trás. O BNDES vai socorrer, vai apoiar todas as empresas impactadas por essa política comercial autoritária, irracional, mas que nós temos que superar, e o BNDES vai estar ao lado para garantir emprego e recuperar essas empresas. Nós temos 30 bilhões de reais do programa Brasil Soberano, já está no ar. Qualquer empresa já pode apresentar. Pois é, como a gente viu, essas empresas atingidas pelo tarifaço de Donald Trump podem pedir crédito, então, a partir de hoje, com juros mais baixos. Para falar sobre isso, a gente faz conexão com o economista e coordenador acadêmico da FGV, o Mauro Rochlin. Mauro, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, pessoal de casa. Mauro, como você avalia esse suporte do governo como resposta ao tarifaço de Donald Trump? Olha, Kelly, a grande preocupação quando houve o anúncio desse programa diz respeito ao impacto disso nas contas públicas. Vamos combinar que 40 bilhões de reais, é mais ou menos esse o volume de crédito disponibilizado pelo BNDES, não é pouco dinheiro. A gente está falando de algo em torno de, digamos que, para um PIB de 12 trilhões de reais, para um gasto público de 2,5 trilhões de reais, 40 bilhões é alguma coisa expressiva. Então, essa que é a maior preocupação. Por um lado, claro que as empresas têm que ser socorridas, elas foram vítimas de um programa extremamente agressivo por parte do governo americano, mas a gente tem que pensar que isso é dinheiro público, que esse dinheiro é um dinheiro que tem que ser, vamos dizer assim, monitorado em termos dos seus possíveis resultados. Não se trata apenas de socorrer sob qualquer condição. Essas empresas têm que ter condições de devolver esses recursos. Então, esse é um problema que a gente não pode deixar de encarar, não só a questão da sobrevivência das empresas, mas do impacto dessa ajuda em termos das contas públicas. Até porque cada empresa e cada setor foi afetado de uma forma, né? Muitos com grande gravidade e outros conseguem se adequar. A carne bovina, por exemplo, né, Mauro? Existe toda uma logística que beneficia o setor no sentido que a demanda global é maior do que a produção. E o Brasil não exporta tanto, exporta bastante para os Estados Unidos, claro, mas o principal mercado é a China. Mas, por exemplo, a piscicultura era toda voltada para o mercado norte-americano e o produto todo adaptado também para esse mercado. Então, veja como existem realmente várias nuances e que é preciso olhar cada caso. O fato é que 5% já de prejuízo, então, foi um percentual que foi colocado. E a gente pensa muito no emprego também nesse momento, porque a depender de como os Estados Unidos compravam dessas empresas, o impacto certamente vai chegar no emprego. Sem dúvida nenhuma. Kelly, você falou sobre piscicultura, chamando a atenção para as condições particulares do mercado americano, né? Ele é um mercado extremamente importante para o setor como um todo. Agora, vamos pensar nos setores de maior valor agregado. O Brasil exporta máquinas, o Brasil exporta uma série de produtos que são industrializados para os Estados Unidos. Aliás, alguns desses produtos são produtos que
demandam encomendas, são produtos sob medida, não são produtos de prateleira. Então, esses setores são setores que vão certamente encontrar maior dificuldade de direcionarem o seu produto. Eles precisam de clientes que tenham aquela necessidade exata que eles podem atender. E mais ainda, esses setores industriais impactados pelo tarifaço são setores que geram um grande valor agregado, geram também impacto importante no mercado de trabalho, e esses setores devem ser, portanto, apoiados de forma muito intensa, muito próximos. Agora, ok, de qualquer maneira, juntamente com a questão das empresas, a questão do emprego se torna uma questão vital. Então, é importante que esses programas não só contemplem a manutenção de empregos, mas também, olhando a longo prazo, contemplem resultados para as empresas em termos de manutenção de exportação, em termos de manutenção de faturamento, porque aí sim, se isso for conseguido, fatalmente os empregos vão ser preservados. E é algo que é um desafio, né? Porque nem sempre é fácil abrir novos mercados. Existem muitos fatores, concorrência internacional, adequação de produto, logística. Então, não é de uma hora para outra que você substitui um país comprador do porte dos Estados Unidos. Verdade. Essa é uma questão fundamental, você buscar alternativas. Agora, deixa eu chamar a atenção para um outro aspecto, mas ainda dentro desse tema, que é o quão mais dependentes da China nós ficaremos. Lembrando para o pessoal de casa que a China é nosso principal parceiro comercial, é o nosso principal cliente, é o nosso principal destino de exportações. Em torno de 35% do que a gente vende vai para a China e em torno de 20% do que a gente vende vai para os Estados Unidos. Ou seja, com o tarifaço e com a consequente redução da venda para os Estados Unidos, da exportação para o mercado americano, a China vai passar a ter uma participação relativa maior nas nossas exportações. Essa é uma questão que não está se dando a devida atenção ainda, mas a concentração das nossas vendas em um só comprador também é um fator preocupante. Ah, com certeza. Vamos supor, eu sou o Brasil, você é a China. Um dia lá na frente você pode dizer, olha, eu te pagava R$10, mas agora eu vou te pagar só um, porque eu sei que você está na minha mão. Então, é muito complicado. Essa questão de ficar na mão de um gigante só é preocupante realmente. Agora, Mauro, eu gostaria de ouvir a sua análise sobre um outro ponto que a gente acompanhou aqui no Conexão, mas agora está sacramentado. Olha só, o Banco Central dos Estados Unidos cortou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. E a previsão é o ritmo de constantes reduções, viu? Aqui no Brasil, o Copom manteve a Selic em 15% ao ano, depois de 2 dias de reuniões entre o presidente do Banco Central e os diretores. Na reunião anterior, o comitê decidiu interromper o ciclo de alta de juros. A justificativa é um ambiente externo mais adverso por conta da política comercial adotada pelos Estados Unidos. Qual é a avaliação que você faz em relação, agora já está confirmado, né? O Fed cortou e a gente manteve. Bom, a consequência mais imediata e mais óbvia é um aumento na diferença de taxa de juros. No Brasil, 15%, nos Estados Unidos, 4,25%. Isso alarga a diferença entre as duas taxas, o que atrai capital para o Brasil. Os investidores globais, os investidores financeiros buscando uma maior remuneração, olham para esse diferencial de taxa de juros, que agora é mais alto, e isso sugere que o fluxo cambial deve ser maior para o Brasil. Juros mais altos atraem esse tipo de capital, a entrada desses dólares no Brasil, desse capital estrangeiro que se expressa em dólares, essa entrada faz com que o dólar tenha uma cotação menor, e isso para a gente, em termos de combate à inflação, é uma boa notícia. Dólar mais barato é produto importado mais barato. É uma boa notícia para a inflação. Sabe que eu sempre gosto de contar com a sua análise aqui no Conexão. Muito obrigada, viu? E a gente vai se ver muito ainda até o final do ano. Obrigada, Mauro. Boa tarde para você. Um abraço. Um abraço. Tudo de bom, Kelly. Obrigada, bye. Até mais. O governo lança medida provisória que cria o regime especial de tributação para serviços de data center no Brasil. A gente fala mais sobre isso já no Pede Não. O Conexão Record News volta em instantes.
Moradores da região metropolitana de Belo Horizonte sentiram fortes tremores de terra. Câmeras de segurança registraram o tremor. Foi possível ouvir o som de portões e janelas batendo. Repare que os animais se assustam. Essa outra câmera balançou por causa do tremor. Apesar da intensidade percebida por moradores, não houve registros de danos estruturais nem de vítimas, segundo informações do Corpo de Bombeiros e das Defesas Civis de Contagem e Betim. São Paulo registrou mais um incêndio em mata, dessa vez no interior do estado. A rodovia na região de Marília ficou interditada por mais de 2 horas. Isso porque o fogo se alastrou rápido dos 2 lados da pista. A fumaça era intensa, o que comprometeu a visibilidade dos motoristas. A situação só foi controlada depois da chegada de um caminhão-pipa. Vale reforçar que o tempo seco é um agravante para as queimadas. E a partir de hoje, uma onda de calor atua sobre boa parte do Brasil e, claro, vai elevar as temperaturas. O alerta é para baixa umidade relativa do ar, então confira agora na previsão do tempo. Nesta quinta-feira, a intensificação de uma área de baixa pressão no interior do continente volta a favorecer o fluxo de umidade vindo da região norte, reforçando as instabilidades no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. No sudeste e no nordeste, os ventos úmidos vindos do oceano mantêm as chuvas na faixa litorânea. No centro-oeste, o calor e a umidade seguem formando instabilidades sobre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E no norte, as pancadas de chuvas com risco de temporais ainda continuam. Céu mais carregado no Rio Grande do Sul e nas demais áreas o tempo deve ficar mais firme. No sudeste, a nebulosidade é maior entre o litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo, leste de Minas, além do litoral sul de São Paulo, enquanto no interior paulista e mineiro, o sol predomina. Na região centro-oeste, a nebulosidade é maior no noroeste e norte de Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Entre o sul da Bahia e o Rio Grande do Norte, céu mais nublado no litoral. Já no interior da região, o dia segue mais ensolarado e seco. E no norte, tempo mais fechado entre o Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e sudoeste do Pará. A umidade relativa do ar continua em estado de alerta nesta quinta-feira em grande parte do interior do Nordeste, Tocantins e interior de São Paulo, onde os valores podem ficar em atenção, entre 20% e 12%. Já em relação às temperaturas, para esta quinta-feira, máximas de 27 graus em Porto Alegre e em São Paulo, 31 em Belo Horizonte, 32 em Salvador, 34 em Goiânia, 35 em Cuiabá e até 37 graus em Palmas. Pois é, com todo esse calor, os termômetros podem ficar acima dos 40 graus, né? Haja hidratação para aguentar. Para falar sobre o tempo, a gente faz conexão agora com o doutor em meteorologia e coordenador substituto do CEMADEM, o Giovanni Dolif. Giovanni, boa tarde. Muito calor por aí? Oi, Kelly, muito boa tarde. Aqui em São José dos Campos está bastante sol, já esquentou bem, sim. Pois é. Quais são os destaques para hoje? O que você pode dar de alerta? O que o CEMADEM está monitorando? Olha, Kelly, o destaque é o calor mesmo, né? Que está cobrindo boa parte do país. Está no final da temporada seca, então essa época do ano é normal a gente ter temperaturas mais altas e com temperaturas mais altas o risco de fogo é maior. A vegetação está seca por conta de vários meses sem chuva, em boa parte do centro-oeste e sudeste, e com as temperaturas mais altas, porque agora no final do inverno o sol vai ficando mais quente. Na verdade, não é o sol que fica mais quente, o sol está sempre na mesma temperatura, né? Mas os dias vão ficando mais longos, então a gente recebe mais energia do sol ao longo dos dias, portanto, com essa energia sem água, sem chuva para evaporar, para regular a temperatura, toda essa energia é convertida em temperatura. Então a gente tem temperaturas bastante altas. Na faixa costeira do país, com a brisa marítima, essa época a água do mar não está tão quente, né? Então a brisa ameniza o litoral da região sul, até uns 50, 100 quilômetros para dentro do mar, da costa, né? Da faixa costeira, a gente tem temperaturas mais amenas. Mas Brasil adentro, né? Dentro do sudeste, do centro-oeste, do nordeste e até parte do norte, ali o Tocantins, sul do Pará,
temperaturas bem altas, umidade baixa. Então a população precisa ter atenção com essas condições, se hidratar, evitar atividades físicas naqueles horários mais quentes, que são também os horários mais secos. Já que você falou de litoral, vamos com imagens ao vivo do Rio de Janeiro. Por lá, em Copacabana, 25 graus, imagens de streaming Earthcan. E tá bonito, hein? Hoje a imagem tá bem bonita, olha só. Tá bonita, tá bem bonita, né, Kelly? Um céu bem azul, então já passa um ar de que tá quente, né? Tá um bom dia para curtir o ar livre, para ir para a praia. A água do mar fria essa época, né? Mas a temperatura tá alta. Ali no Rio de Janeiro, os termômetros, eu estava olhando agora há pouco, estão marcando aí na orla em torno de 26, 25 graus, por conta da brisa essa hora da tarde, que já vem de cima do mar, né? Uma brisa mais fria, e mais para a zona norte da cidade a temperatura mais alta, né? Onde a brisa não chega, lá está perto dos 30 graus, uns 28, 29 graus. E não tem previsão de chuva, tá? Vamos ficar aí com as temperaturas, inclusive, subindo nos próximos dias. Amanhã a temperatura sobe, e no final de semana as temperaturas devem passar dos 30 graus no Rio de Janeiro. Parece até pouco, né? Passar dos 30 graus. Nossa, passar dos 30 graus no Rio não é muita coisa. O que acontece é que essa época a água do mar é bem fria, então é difícil no Rio de Janeiro as temperaturas ficarem muito altas. Só quando o vento sopra no sentido contrário, né? Vem do continente um vento quente, que é o que deve acontecer no domingo. Então domingo deve ser um dia bem abafado e bem quente no Rio de Janeiro. Do Rio, a gente segue para a capital paulista. Em São Paulo, temperatura de 23 graus. E a gente mostra, olha aí, o céu com algumas nuvens. Algumas nuvens poucas, tempo bom. São Paulo, pode ser que no final da tarde, né, entre um pouco da brisa que vem lá do litoral mesmo, consegue chegar em São Paulo, traz um pouco de umidade e aí fica mais nublado o tempo. Mas não tem previsão de chuva, menos ainda de chuva forte. Em São Paulo, a previsão é do tempo seguir firme nos próximos dias e temperaturas em elevação. Hoje a gente está com temperaturas agora à tarde em torno de 24 graus em São Paulo, pode chegar a 25. Amanhã, sexta-feira, já pode chegar aos 30 graus. E no domingo, acima dos 30. Mais quente do que o Rio de Janeiro que a gente estava falando agora. E o motivo é, nos dois lugares, tanto São Paulo como o Rio, vai estar chegando esse ar quente do interior, mas no Rio de Janeiro tem a brisa do mar que dá uma amenizada. São Paulo não, está mais longe do mar. Então, no domingo, São Paulo deve estar mais quente do que o Rio de Janeiro. Temperaturas de 33, 34 graus. Vamos agora para Minas Gerais, conferir como está BH. Em Belo Horizonte, temperatura neste momento de 28 graus. E a gente vê ao fundo ali algumas nuvens, Giovanni. Algumas nuvens, um pouco mais do que em São Paulo, né? Então são nuvens que têm um pouco mais de desenvolvimento, a gente vê um branco mais brilhante, né? Mas mesmo assim a chance de chuva é muito pequena. O tempo está estável também ali em Minas Gerais e deve continuar ainda por vários dias sem chuva, com temperatura em elevação, Kelly. Giovanni, a gente fala tanto de onda de calor e você explica para a gente de um jeito tão bacana. Então, vamos lá, para todo mundo aprender de uma vez por todas, o que é a tal onda de calor? Bom, tem um critério bem claro para definir a onda de calor. A gente precisa ter pelo menos 5 dias em que as temperaturas estão pelo menos 5 graus acima da média. Então, se, por exemplo, em São Paulo, a temperatura média do mês é 25 graus, a gente precisa ter 5 dias consecutivos em que a temperatura chega a pelo menos 30 graus. Tá? Então, por enquanto, em São Paulo, por exemplo, e Rio de Janeiro, não tem previsão de que fique durante 5 dias com temperatura 5 graus acima da média. Tá? Agora, mais para o interior do país, para o interior do Sudeste, no Centro-Oeste, áreas do interior do Nordeste, ali sim, a gente pode ter mais 5 dias com essa temperatura. Agora, eu vou aproveitar, Kelly, para explicar por que a gente não vai ficar com tantos dias quentes, 5 graus acima da média, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, e também não no Sul. Nos próximos dias vai esquentar bem no Sudeste, no Centro-Oeste, e no Sul também vai esquentar. Mas esse aquecimento forte e rápido, ele se dá por conta de uma massa de ar frio que vai estar se aproximando, subindo pela Argentina. E na atmosfera a gente não fica espaço vazio. Então, se tem uma massa de ar frio vindo, a massa de ar quente do interior do Brasil, ela se desloca, né, dando espaço, né, ela sentindo o empurrão desse ar frio. Então, na semana que vem, a partir do domingo já no sul, essa frente fria chega. Na semana que vem, que é a primeira semana da primavera, ela vai ter mais cara de inverno, né? Vai entrar essa frente fria, vai entrar uma massa de ar frio
Então, com esse avanço do ar frio, a gente tem o ar quente sendo empurrado para fora do Brasil. E à medida que ele escoa do interior para o oceano, ele vai passar por cima de São Paulo, do Rio de Janeiro, por isso vai esquentar muito no final de semana. Então, primeiro esquenta bastante, para depois esfriar bastante na semana que vem. Quer dizer, a última semana do inverno tem cara de primavera, ou até verão, com temperaturas muito altas, mas a primeira semana da primavera, que é a semana que vem, vai ter mais cara de inverno, Kelly. Mas aqui a gente aprende tudo com você. Muito obrigada, viu, Giovanni? Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Até. 15 pessoas foram presas suspeitas de participar de um esquema bilionário de fraudes em licenças ambientais para mineração. O esquema poderia gerar um lucro de 18 bilhões de reais com exploração ilegal. Os agentes estiveram em endereços ligados a empresários e servidores públicos na região metropolitana de Belo Horizonte, Maceió, em Brasília. A polícia investiga irregularidades na concessão de licenças para mineração em Minas Gerais. Nós agimos de forma preventiva, atacando diretamente grupos criminosos travestidos de mineradoras que, através de corrupção de agentes públicos, estaduais e federais, simplesmente gerava uma destruição em massa. 60 empresas estão envolvidas no esquema, muitas delas de fachada. Segundo as investigações, a organização pagava propina a servidores de órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental para conseguir licenças em áreas protegidas ou de preservação em Minas Gerais. A Justiça autorizou o cumprimento de mandados de prisão. 15 pessoas foram detidas e 2 estão foragidas. Entre os alvos estão 3 suspeitos de chefiar a organização. Os empresários Alan do Nascimento, João Lages, que já foi deputado estadual, e Helder de Freitas, além do diretor da Agência Nacional de Mineração, Caio Trivelato Filho, do diretor do Instituto de Florestas de Minas Gerais, Breno Lasmar, Rodrigo Franco, ex-presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente, e o delegado da Polícia Federal, Rodrigo Teixeira. A Justiça ainda determinou o bloqueio de 1,5 bilhão em bens dos investigados. A estimativa é de que, consolidadas essas explorações que foram obtidas as autorizações através de corrupção, poderíamos chegar a mais de 18 bilhões de reais em exploração ilegal. Os suspeitos podem responder por crimes ambientais, corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraude processual. O governo de Minas publicou uma edição extra do Diário Oficial para afastar os servidores investigados. As defesas dos suspeitos não se manifestaram. O governo de Minas diz que não compactua com desvios de conduta de servidores e colabora com a Polícia Federal. O presidente Lula sancionou o projeto de lei que estabelece regras de proteção a crianças e adolescentes na internet. As redes sociais de menores de 16 anos devem estar vinculadas a um responsável e as plataformas são obrigadas a remover conteúdos abusivos. Vamos ver na reportagem. O presidente Lula estava acompanhado de quase todo o primeiro escalão do governo. O projeto sancionado cria regras para combater a adultização de crianças e adolescentes na internet. O chamado ECA Digital, aprovado pelo Congresso em agosto, prevê uma série de regras para as plataformas, como retirada imediata de postagens ofensivas após notificação ao usuário, remoção obrigatória de conteúdos abusivos, como exploração sexual e aviso às autoridades para investigação. As redes sociais de menores de 16 anos devem ser vinculadas a um responsável e as plataformas precisam verificar a idade dos usuários. Se houver descumprimento, as Big Techs ficam sujeitas a multas de até 50 milhões de reais, suspensão temporária ou até proibição da atividade. As medidas só entrariam em vigor 1 ano após a publicação da lei no Diário Oficial.
judicial. Mas o governo editou uma medida provisória para reduzir esse prazo para 180 dias. O governo também enviou ao Congresso o projeto de lei de regulação econômica das Big Techs para combater práticas como a concorrência desleal e a publicidade infantil. Já a proposta de regulação de conteúdos das plataformas vai ser enviada em outro momento. O governo avalia que o ambiente no Congresso ainda não é favorável à medida. É um equívoco acreditar que as Big Techs algum dia tomarão a iniciativa de se autorregular. Esse equívoco já custou a vida de várias crianças e adolescentes. A liberdade de expressão é um valor inegociável, mas não pode servir de desculpa para a prática de crimes no mundo digital. E o governo lançou também uma medida provisória que cria o Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Centers no Brasil, REDATA. O programa faz parte da Política Nacional de Data Centers vinculado à Nova Indústria Brasil e busca impulsionar o crescimento nacional em áreas estratégicas da chamada Indústria 4.0, como, por exemplo, computação em nuvem, inteligência artificial e internet das coisas. O objetivo é ampliar a capacidade brasileira de armazenagem, processamento e gestão de dados. A MP, com validade imediata, precisa, na verdade, ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para valer de forma definitiva. E quem chega para fazer uma análise é o João Victor Archegas, que é coordenador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, professor de Direito e também mestre pela Universidade de Harvard. Boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly, é sempre um prazer. João Victor, conta pra gente, como que esse projeto pode, inclusive, fortalecer a soberania do nosso país? Quando a gente fala de soberania, a gente tem que entender que o ordenamento jurídico brasileiro ele atinge todas as coisas que estão dentro do nosso território. Quando a gente sai do território brasileiro, as coisas ficam um pouco mais complicadas, para não dizer, em alguns casos, até impossíveis. Hoje, quando você olha para processamento de dados pessoais, mais de 40% dos dados dos brasileiros são processados e armazenados fora do Brasil. Então, o país ele não tem controle sobre essas informações. E essas são informações super necessárias para, por exemplo, treinamento e desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Então, essa medida do governo federal busca trazer essa infraestrutura crítica de computação para dentro do território nacional, para que o próprio governo e o direito brasileiro tenha mais controle sobre o que é feito com essas informações e também para que os brasileiros se beneficiem desses desenvolvimentos tecnológicos. Então, tem algumas medidas ali dentro da MP para, por exemplo, incentivar essas empresas que trouxerem data centers para o Brasil, para que elas também invistam em ciência e desenvolvimento tecnológico no Brasil e reservem uma parte do armazenamento e processamento de dados para o mercado interno, para o mercado brasileiro, para que a gente possa ter inovação tecnológica nacional, para dar conta dos problemas do nosso país. Ou seja, nesse sentido, então, o país sai ganhando em relação aos dados, mas também todo o setor produtivo, toda a questão de pesquisa, ou seja, a proteção de dados. Exatamente, né? Proteção de dados e desenvolvimento tecnológico, hoje em dia, eles andam lado a lado. Por quê? Porque sistemas avançados de inteligência artificial, por exemplo, eles dependem de uma boa base de dados, de um banco de dados para que você faça o treinamento. Uma inteligência artificial nada mais é do que um grande encontrador de coincidências. Então, ele precisa analisar todas essas informações, encontrar essas coincidências e aí apresentar os resultados do seu processamento para o usuário, como faz, por exemplo, um modelo de linguagem natural quando você pede para ele escrever um texto, né? E essas informações, muitas vezes, são informações dos brasileiros, de autores brasileiros, de usuários de redes sociais do Brasil. Só que hoje o que acontece é, essas empresas vêm para a internet, elas pegam essas informações, levam até data centers nos Estados Unidos, na Europa, na China, fazem o armazenamento e o processamento lá. Esses sistemas de inteligência artificial aprendem com as informações dos brasileiros fora do Brasil e depois elas voltam para o país para apresentar esses serviços. Então, o Brasil ele acaba ficando na posição de mero consumidor de novas tecnologias, ao invés de competir no mercado de desenvolvimento de tecnologia. Então, trazer data center é uma forma de você também se tornar mais competitivo.
Sim. A MP, como você explicou para a gente, inclusive traz então alguns benefícios para atrair essas empresas. Agora, o que nós temos aqui que pode beneficiar demais essas empresas também? Essas empresas, elas estão buscando o planeta inteiro por energia renovável. Data centers, em especial data centers para inteligência artificial, eles consomem muita energia e também muita água, recursos hídricos. O Brasil, ele tem uma matriz energética que é majoritariamente renovável. Então, quando essas empresas ganham incentivos para trazer esses data centers para o país, elas também ganham em sustentabilidade. A gente sabe que hoje sustentabilidade é algo muito importante para grandes empresas, em especial empresas de tecnologia. Então, elas podem vir para o Brasil, elas ganham incentivos tributários, elas precisam, obviamente, ali separar uma parte da sua capacidade de armazenamento e processamento para o mercado interno, mas elas também ganham em termos de sustentabilidade para esses data centers. É claro, o Brasil ainda não tem a capacidade energética instalada para dar conta da energia que esses data centers consomem, mas é fato que a nossa matriz energética é renovável. Então, se a gente souber explorar isso a nosso favor, a gente consegue atrair essas empresas para o Brasil para que elas façam essa coleta, armazenamento e processamento de dados dentro do território nacional. João Vitor, você mencionou fatores que são extremamente importantes e estratégicos. Eu imagino que conseguir atrair esses data centers deve incomodar muita gente que quer ter esses dados embaixo do próprio guarda-chuva. Hoje, se a gente conseguir atrair realmente essas empresas, quem se incomodaria mais, hein? Hoje, mais de 50% dos data centers de grande escala, aqueles que são capazes, por exemplo, de treinar modelos de inteligência artificial de última geração, como o ChatGPT da OpenAI, eles estão concentrados em 2 países, Estados Unidos e China. Nem a Europa é um grande player nesse mercado de data centers no mundo. Então, quando o Brasil coloca isso como uma política pública nacional para atrair essa infraestrutura computacional para dentro do território nacional, ele certamente vai incomodar esses grandes países como Estados Unidos e China. Mas, volto a dizer, essas empresas que estão sediadas nos Estados Unidos e na China estão buscando energia renovável. Então, se esses acordos forem costurados, apresentando os incentivos necessários para que elas entendam o valor de colocar essa infraestrutura computacional no Brasil, ganhar em termos de sustentabilidade e medidas também de incentivo tributário, e em troca, poder processar esses dados e tornar os seus serviços ainda melhor, acho que elas vão ver, obviamente, uma vantagem nisso, porque esses serviços eles acabam sendo apresentados para o mundo como um todo, Elas não vão só produzir aqui para o mercado interno, elas vão produzir aqui para o mercado global. Então, acho que todo mundo acaba ganhando nessa troca. Então, se for assim, a gente torce para que isso realmente aconteça. Vamos seguir de olho, acompanhando cada etapa. E é sempre bom te ouvir, contar com a sua análise. Estava com saudade, fazia tempo que a gente não conversava aqui no Conexão. Uma boa tarde para você e até a próxima. Muito obrigado, Kelly. É sempre um prazer. Até mais. Até. Casa Branca prepara a ordem executiva sobre violência política e discurso de ódio. Esse é um dos assuntos internacionais que a gente analisa depois do intervalo. Não sai daí, não. Conexão volta já já. O presidente Donald Trump se encontrou hoje com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Os líderes celebraram um pacote de 205 bilhões de dólares de investimentos dos Estados Unidos no Reino Unido. Os acordos abrangem áreas como tecnologia, energia e ciências biológicas. Antes do encontro com o presidente norte-americano, Starmer disse que empregos, crescimento e oportunidade é o que foi prometido aos trabalhadores do Reino Unido e é exatamente isso que a visita de Estado está proporcionando. Além disso, o Reino Unido também espera garantir mais concessões e redução nas taxas de 25% sobre aço e alumínio. Quem chega para fazer uma análise dessa e outras notícias é o Vladimir Feijó, que é analista internacional, doutor em Direito Internacional e professor da Uni Arnaldo. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo.
Boa tarde, Kelly. É uma satisfação. Esse encontro entre o Keir Starmer e o Donald Trump foi celebrado pelas mídias tradicionais, a Reuters em especial, como um reforço da aliança transatlântica que andava um tanto estremecida nos últimos meses por causa do tarifaço, a dúvida se os Estados Unidos manteria pé dentro da Europa, em especial diante a ameaça da Rússia. Mas não foi lá tão bem recebida em outros lados do mundo. Aliados tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido, como o Japão, ameaçaram esses investimentos como uma fonte de instabilidade, priorizando o aliado específico Reino Unido, a outros aliados, ao mesmo tempo que outras mídias da China ou do Oriente Médio acusam de, apesar do Reino Unido ter tentado contribuir para a paz global, não obteve do Trump mais do que retórica nos casos do Oriente Médio, Israel e Palestina, bem como as questões de instabilidade interna dentro dos Estados Unidos, já que o Donald Trump parece estar pondo mais lenha na fogueira em vez de tentar pacificar o país. Pois é, e a gente segue acompanhando. E veja como cada anúncio de acordo ou visita do presidente tem repercussão em outros países, que muitos são aliados, outros não, mas todos atentos a essas movimentações. Exato, essa questão do tarifaço que o Reino Unido busca sair com redução de alíquotas e tendo já um sinal que isso pode acontecer, já que o Donald Trump, no inverso, exige que países façam investimentos nos Estados Unidos. Dessa vez, o Donald Trump é que foi anunciar investimentos no Reino Unido, certamente porque os Estados Unidos tendem a se beneficiar usando a plataforma britânica para expandir as suas exportações para o continente europeu, mesmo o Reino Unido tendo saído da União Europeia. E, de alguma forma, eu tenho certeza que notícias recentes falam de outros tentando reequilibrar esse jogo de força, por exemplo, parceiros vizinhos dos Estados Unidos, o México e o Canadá mantendo reunião, o Brasil essa semana, junto do Mercosul, anunciando entrada em vigor, finalmente, do Acordo de Livre Comércio com a EFTA, um conjunto de países europeus, todos atentos a esse rearranjo de força e, certamente, também rearranjo das compras e vendas internacionais, Kelly. Feijó, o presidente Donald Trump anunciou que pretende classificar o movimento Antifa como organização terrorista. Numa publicação nas redes sociais, o republicano descreveu o grupo como ameaça radical da esquerda doente e perigosa. Ele também recomendou que aqueles que financiam o movimento sejam investigados de acordo com os mais altos padrões e práticas legais. A Antifa é considerada um movimento pouco organizado, sem estrutura de liderança ou hierarquia clara. A decisão de Trump foi tomada após o assassinato do ativista Charlie Kirk. Autoridades investigam uma possível ligação do acusado com grupos radicais. E além da Antifa, os Estados Unidos também podem classificar as facções criminosas do Brasil como organizações terroristas. A decisão pode ser de modo unilateral, seguindo a lei norte-americana. Segundo especialistas, a medida pode ser uma resposta ao julgamento de Jair Bolsonaro. Na segunda-feira, o secretário de Estado, Marco Rubio, já havia informado que o governo Trump deve anunciar novas sanções contra o Brasil em breve. Feijó. Kelly, essas circunstâncias de classificação de terrorismo têm a ver com as questões de resposta a esse tipo de criminalidade, que nos Estados Unidos permite um julgamento específico, celas específicas, além da questão de afetação do patrimônio, da circulação de dinheiro. Acontece que vamos por parte. Antifa, a não ser que eu esteja enganado, de fato não é uma entidade, não é uma organização, historicamente está associado a pessoas que se consideram lutando contra discursos radicais de discriminação, daí a expressão, Antifa ou antifascismo, já que na década de 1930 os movimentos fascistas foram associados ao xenofobismo, essa ideia de supremacia étnica, religiosa contra o multiculturalismo, e aqueles que defendem esse tipo de sociedade se colocaram em oposição a esse fascismo como Antifa. Acontece que como existem essas marchas que a gente via aí na cena agora, questionando a liberdade de expressão não ser absoluta, exatamente para combater discursos racistas,
De alguma forma, os Estados Unidos, nessa disputa interna do que é a liberdade de expressão e do que é a identidade americana, o Donald Trump tenta capitanear politicamente, se opondo ao movimento antifascista em favor da liberdade de expressão, mas também em favor de grupos supremacistas. E o combate à Antifa como terrorismo busca dar à sua base essa resposta. Críticos à medida chamam de censura disfarçada, até porque, Kelly, no dia de hoje, tirou do site da Casa Branca exatamente um estudo que mostra onde está concentrada a violência dentro dos Estados Unidos por alinhamento ideológico. E numericamente, pelo menos segundo esse estudo que foi derrubado, a extrema-esquerda responde por menos de 5%, enquanto o próprio terrorismo internacional ou de filiação religiosa, 15%. Já esse outro braço, o de supremacia branca, responde a quase 50% da violência dentro dos Estados Unidos. Sobre a classificação de grupos estrangeiros como terroristas, tanto o Brasil quanto a Índia temem que os seus braços dentro dos Estados Unidos, né, brasileiros ou indianos, ou mesmo internamente dentro do seu território, o combate à criminalidade segundo as suas próprias leis, fiquem contaminadas por essa pressão dos Estados Unidos, ou seja, internamente lá pode enfrentar dificuldades nacionais desses países por questão de classificação e tentar expulsá-los do território americano, bem como as políticas nacionais intimidadas por essa pressão americana que pode afetar a circulação de bens por simples vontade, né, dos Estados Unidos, sem ter que dialogar com as autoridades locais. Feijó, a Casa Branca está preparando, inclusive, uma ordem executiva sobre violência política e discurso de ódio. Segundo autoridades, o governo intensificou as ações depois do assassinato de Charlie Kirk. Trump e altos funcionários culparam grupos de esquerda por criarem uma atmosfera de hostilidade, aumentando o discurso de ódio e intolerância. Os detalhes do plano devem ser revelados no fim de semana. E veja, você inclusive trouxe para a gente agora há pouco dados, né, que foram derrubados, mostrando justamente o contrário. Agora resta saber por que essa pesquisa, então, foi derrubada, foi tirada ali. Isso é um fato inegável, Kelly, desculpa interromper a sua fala enquanto você terminava, porque os Estados Unidos vivem uma instabilidade crescente, é inegável que existe violência e violência política dentro do país e tanto o Executivo quanto o Legislativo têm que dar uma resposta. Só as críticas a essa resposta que merecem ser levadas em consideração, porque a pacificação não deveria vir escolhendo um lado em detrimento de outro lado, pelo contrário, buscar uma ordem executiva que atacasse a violência independente do espectro político, exatamente para defender aquelas pessoas que querem, no diálogo, manifestar as suas opiniões de maneira decorosa, respeitosa, também ouvindo o outro lado e exatamente desestimular a prática de desrespeito e violência. Essa polarização é muito prejudicial em todo lugar do mundo, né? E aquele lema dividir para governar também a gente sabe o peso que traz, os prejuízos que vêm para a sociedade como um todo. Olha, tem mais notícias chegando para a sua análise, Feijó. Líderes do México e do Canadá se reúnem nesta quinta-feira para reforçar a aliança entre os dois países. O primeiro-ministro canadense foi ao México para discutir novas rotas de comércio e também de investimento. As políticas tarifárias anunciadas por Donald Trump colocaram um acordo de livre comércio entre os três países numa situação delicada. O republicano impôs tarifas sobre alguns produtos exportados pelos parceiros e ameaça impor novas taxas caso eles não tomem medidas para conter o tráfico de drogas e a imigração irregular para os Estados Unidos. Antes da viagem, Mark Carney disse que o Canadá e o México mantêm uma relação sólida e que, diante de um cenário global em mudança, os países estão focados em aprimorar parceria nos negócios, segurança e energia. Feijó, a gente vive um momento realmente de reorganização comercial. Eu acho que é uma acho não. A gente vê na prática que nós vivemos um momento histórico, a gente não sabe ainda como de fato vai terminar essas conexões, porque a gente sabe também que ao longo da história um país que lá atrás era inimigo, hoje se apoia, mas é um momento de rearranjo.
E isso talvez seja intencional, um rearranjo novo, inclusive, já que da década de 90 houve um acomodar do fim da União Soviética, depois, no início dos anos 2000, um acomodar diante ameaças internacionais do terrorismo, ao mesmo tempo em que a economia estava se interconectando, e a partir do primeiro mandato do Donald Trump, a gente tem aí um novo sacode, uma nova tentativa de realinhamento. Ao mesmo tempo em que o Donald Trump agora, no segundo mandato, tenta minar essas tentativas de outros países a reduzirem a dependência dos Estados Unidos, usando da força para tentar voltá-los a guarda-chuva ou debaixo das asas dos Estados Unidos, mas ao que parece tem surtido o efeito inverso, tem acelerado, inclusive, que alguns países busquem este realinhamento, as ofertas de produtos e fornecedores, fazendo com que parceiros históricos que ainda estavam apostando nos Estados Unidos tenham procurado alternativas. É o caso, claro, aí do México e do Canadá, que de alguma forma abre espaço, inclusive, para o Brasil e para o Mercosul, que isoladamente já tem esses países como parceiros observadores e agora poderia formar um bloco americano, independente da presença dos Estados Unidos. Vamos ver como tudo isso caminha, né, Feijó? Tem mais notícias chegando para a sua análise. Vamos falar agora sobre a guerra no Oriente Médio. O governo britânico deve reconhecer o Estado palestino neste fim de semana. O primeiro-ministro, Keir Starmer, alertou em julho que tomaria a decisão a menos que Israel chegasse a um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Sem citar fonte, o jornal Times afirmou que o Reino Unido vai fazer o anúncio assim que Donald Trump concluir a visita ao país. O presidente norte-americano se opõe à decisão de reconhecer o Estado palestino. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido não se pronunciou sobre esse assunto. Qual é a sua análise? Será que realmente o Reino Unido vai continuar nesse caminho mesmo após a visita do Trump? Deve sim, Kelly, por questão da política interna, mas também do alinhamento com os parceiros dentro da Europa. Como é percebido ali dentro, instabilidade no Oriente Médio leva a problemas de migração de refugiados para a Europa e gera instabilidade política interna. E essa visão de uma guerra prolongada, deixando o governo israelense solto para, de alguma forma, lidar do jeito que bem entende com a situação específica contra os palestinos, mas também com os vizinhos, não é assunto exclusivo do Oriente Médio, que a Europa tem que ter uma resposta unida. De alguma forma, os Estados Unidos insistem em apoiar o governo de Netanyahu especificamente, mas parece cada vez mais isolado e os países europeus, o Reino Unido entra dentro dessa onda aí, pressionando para as devidas críticas acontecerem, separando, portanto, o direito de existência do Estado de Israel, a legitimidade do povo judeu de viver em paz, porém críticas indevidas de como responder às ameaças externas que não poderiam incluir crimes de guerra, crimes de agressão, né, anexação de território de outros países, beirando o reconhecimento também de genocídio, ou seja, a tentativa de eliminação, pelo menos em parte, do povo palestino. E ainda falando sobre o Oriente Médio, Feijó, os Emirados Árabes Unidos podem reduzir os laços diplomáticos com Israel se o país anexar a Cisjordânia. Segundo fontes ouvidas pela Reuters, Abu Dhabi alertou o governo de Benjamin Netanyahu que qualquer anexação seria uma linha vermelha para o país, mas sem revelar quais medidas poderiam ser tomadas. Os Emirados Árabes Unidos estabeleceram laços com Israel em 2020 sob os Acordos de Abraão, considerados uma conquista importante envolvendo os Estados Unidos. Recentemente, o governo israelense aprovou um plano para a expansão da Cisjordânia ocupada. Israel também estuda anexar partes do país se o Estado palestino for reconhecido. Feijó. Isso, os Emirados Árabes, que estava se aproximando muito de Israel, demonstrando uma eventual subdivisão dos países árabes, agora demonstrando descontentamento e a possibilidade de reduzir a representação diplomática para mera representação comercial, mostra um aparente caminho para nova unidade do Oriente Médio, nova unidade árabe, o que, mais uma vez, Kelly, contribuiria para essa impressão de
isolamento global dos Estados Unidos e Israel, quando muito com algumas outras exceções, que é o caso da Argentina atualmente, a Hungria e a Ucrânia, por questão de financiamento da sua guerra, que tem ainda seguindo nesse apoio, né, incondicional. Mas o resto do mundo cada vez mais tem aumentado as críticas. Feijó, sempre pra gente é muito importante te ouvir, obrigada, viu? E claro, conto com você sempre aqui no Conexão. Boa tarde, até a próxima. Claro. Uma satisfação, Kelly. Abraço, bom trabalho. Obrigada para você também. Venezuela anuncia a apreensão de mais de 3,5 toneladas de cocaína e a prisão de 4 pessoas. Os detalhes depois do intervalo, mas antes eu tenho um convite para você que usa o WhatsApp. A Record News está no WhatsApp. Mais agilidade e precisão na palma da sua mão. E lá você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Tudo isso no seu celular. E para acessar é muito simples. Vá até atualizações, canais e procure pelo canal da Record News. No canto superior, clique no sininho para receber todas as notificações. Conecte-se e saiba o que está acontecendo em tempo real, 24 horas por dia. Record News, você confia. A Venezuela anunciou a apreensão de mais de 3,5 toneladas de cocaína e a prisão de 4 pessoas. Também foram confiscados um barco de alta velocidade, combustível, equipamentos de comunicação e celulares. A Venezuela acusa a agência antidrogas americana de organizar ações para incriminar o país. O governo diz que um dos presos teria ligação com os Estados Unidos e que os detidos foram orientados a portar documentos da Venezuela para culpar o país. Os Estados Unidos não se manifestaram até o momento sobre essa alegação. A busca por uma selfie perfeita tem se tornado um perigo. Pessoas se arriscam em penhascos e no alto dos prédios. E a imprudência já causou acidentes fatais. Veja. O desafio é o melhor enquadramento com uma paisagem de fundo para uma foto. E a tentativa de um registro para impressionar acaba em ferimentos e morte. Foi assim que o filho do seu Raimundo morreu no ano passado. Gabriel tinha 16 anos de idade e tinha acabado de ganhar uma bicicleta. Na volta de um passeio, parou com amigos neste viaduto para uma foto. Ele acabou caindo em um vão e foi atingido por um carro lá embaixo. E no momento como da selfie, o Gabriel era o mais alto, os colegas dele falaram para ele tomar distância para poder pegar o fundo ali, a Anchieta, né? A avenida. E ele se afastando, tem um vão entre um viaduto e outro que não tem proteção. Os coleguinhas deles ficaram lá e ele correu de lá. Quando chegou aqui, pulando aqui, pulou, pensando que tinha essa sapata aqui. Por uma simples foto, todos os sonhos e planos foram interrompidos. Estava feliz, né? A gente tinha planos, inclusive eu falei com ele quando ele completasse os 17 anos. No meio do ano a gente já ia dar entrada na habilitação. Para quando ele concluísse os 18 anos já estar com a habilitação na mão. Nos últimos casos no Brasil, um chinês foi atingido por uma onda forte jogado no mar enquanto tentava tirar uma selfie de cima de uma pedra no Espírito Santo. O homem precisou ser entubado e levado de helicóptero para o hospital. Em Santa Catarina, um homem de 36 anos caiu na fenda de uma pedra também na hora de fazer uma foto. Ele foi socorrido com ferimentos, mas não corre risco de morte. São todos casos de uma distração perigosa. Na tentativa de registrar tudo, a gente perde o foco no que realmente importa. Pessoas se colocam em risco por uma selfie em trilhas perigosas, mirantes sem proteção e beira de estrada. E o pior, colocam os outros em risco também. A neurociência é muito clara. O nosso cérebro não faz multitarefa realmente. Ele alterna entre as tarefas. Acidentes cada vez mais comuns e que levaram a Fundação IO, especializada em medicina do viajante na Espanha, a fazer um estudo sobre esse tipo de ocorrência. Um levantamento que leva em consideração apenas as mortes. O levantamento da Fundação mostra que entre 2011 e 2023, mais de 500 pessoas morreram em todo o mundo enquanto tentavam tirar selfies em lugares arriscados. No ranking dos países com o maior número de ocorrências, ainda está em primeiro lugar. O Brasil ocupa a 6ª colocação.
A maioria das mortes acontece em quedas de penhascos, pontes, cachoeiras e beiras de prédios. Muitas vítimas são jovens que estavam em viagem ou praticando esporte radical e não se atentam para os perigos da situação. Não subir pedras em cachoeiras, rios e praias, costeiras de praias, porque a tua vida não vale uma selfie. Existe o risco não só de afogamento nesses locais, mas o risco real de lesões e lesões graves, muitas vezes que levam à morte. Cuidado, o clique pode ser bonito, mas a vida é insubstituível. E é com essa alerta que a gente encerra essa edição do Record News, do Conexão Record News. Obrigada pela sua audiência, continue com a gente. Uma boa tarde para você.